Se tu encostar aí, tu fica pra cadeira, tu vem lá pra dentro do quarto lá. Ei! Tem uma cadeira aqui, Emily. Ei, príncipe! Tá ali, Ei, amor! Tira o bombinho. Esse daqui. Ah, tá aqui a cadeira. Vamos ficar de pé, vamos orar? Olha pra quê? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, iniciamos este culto lhe agradecendo por mais uma oportunidade de nos reunirmos aqui neste lugar, pedindo que o Senhor venha contemplar as nossas vidas e também aqueles que nos acompanham através da internet, salvando, libertando, curando, transformando, renovando, batizando do Teu Espírito Santo e fogo, enchendo do Teu Espírito Santo, derramando dons espirituais e usando o Teu povo no fogo, na unção e no poder do Senhor. Venha, Senhor, perdoar os nossos pecados, os nossos erros, falhas e faltas. Lava-nos e purifica-nos de todo pecado, de toda culpa, nos torna inocentes, nos torna justos, nos justifica pelo poder da Tua graça e do sangue do Teu Filho, Senhor Jesus. Ah, meu Deus, se houver alguma corrente amarrando alguma pessoa, alguma força maligna aprisionando, causando depressão, causando cansaço, causando desânimo, joga por terra nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Se a pessoa que nos acompanha estiver assistindo de noite ou de manhã, não importa o horário, visita esta pessoa, pois Tu és onipresente. O Senhor está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Joga por terra as barreiras, as muralhas e estes príncipes das trevas que têm lutado contra estas vidas. Declara, meu Deus, a vitória e a Tua bênção sobre as pessoas. Abre o nosso entendimento para estudarmos a Tua palavra e compreendermos com clareza, fortalecendo a cada vida. Recebe o louvor e a adoração que a Ti oferecemos. Esteja, meu Deus, em nosso meio, pois tens liberdade. Age em nossas vidas, meu Pai. Em Ti, meu Senhor, bendizemos para sempre, Te louvamos, pois Tu és digno. Assim nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Vamos louvar a Deus cantando o hino da harpa cristã, número 15. Tira só a primeira, né? Bota no cantinho. Hino da harpa cristã, número 15. Agora me alegre em Sua luz.
olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Ponto de todo, então, este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Vamos ficar de pé nessa hora? Vamos fazer a leitura do texto bíblico hoje, Apocalipse, capítulo de número 11. Apocalipse, capítulo 11. É 11 mesmo? É 11. Vamos ler na Bíblia daqui a pouquinho. Nós vamos pegar a apostila. João Pedro está aqui, tá, João Pedro? Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 11. Todo mundo afiado aí, já achou? Capítulo 11, versículo. Vamos começar com 1. Isso. Vamos lá? Apocalipse capítulo 11. A partir do versículo de número 1. Diz assim: as duas testemunhas, amém? Amém. Cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, todos de pé. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus, o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Então eles vão ficar a céu aberto, mortos. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, ou seja, eles ressuscitaram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Então até o capítulo 9 foi um ai, não é isso? Aqui no capítulo 11 já é o segundo ai, não é isso? Ainda falta o terceiro. Versículo
Tocou o sétimo anjo a sua trombeta. Aqui onde que é tocada a sétima trombeta. Capítulo 11. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Pai, em nome do Senhor Jesus, peço que o Senhor abra o nosso entendimento, dá-nos clareza para podermos compreender a tua palavra. Joga todo impedimento, toda muralha, toda ignorância do adversário, joga por terra e repreende das nossas vidas. Ilumina, meu Deus, os nossos passos, os nossos olhos, a nossa mente, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. A tua palavra nos dá entendimento e muito saber, pois são palavras do sábio Deus. Ajuda-nos a sermos sábios entendidos, aprendermos com o Senhor, porque o Senhor tem para nos ensinar. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Se vocês quiserem água, está aqui. Se vocês quiserem fechar só a parte de baixo aí também, pode fechar. Então vamos lá, o capítulo número 11 que nós vamos estudar aqui hoje. Muito interessante essas passagens bíblicas, porque elas mostram para nós coisas importantíssimas que aqui estão para acontecer, certo? O que eu quero pedir aqui para vocês? Uma vitória para me auxiliar nos versículos. Vamos ler o versículo e vamos ver aqui o comentário, muito importante. Vocês vão ver aqui uma coisa espetacular, né, a respeito desses dois personagens chamados as duas testemunhas, que também são chamados na Bíblia de duas oliveiras ou dois castiçais, né? As duas partes do castiçal. Então, vamos lá. Comentário, segundo o comentário bíblico Bica, Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas, no capítulo 11 vai do versículo 1 ao 4, o comentário diz assim: João recebeu uma cana semelhante a uma vara. Versículo 1, pode ler para nós, irmã? E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Então chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Muito bem. Essa cana é uma vara de medir, seria semelhante ao que nós utilizamos hoje para medir, que seria uma régua ou uma fita métrica. Mas ali era uma cana. E esse medindo, vou dar um exemplo. Se a cana tivesse 1 metro, cada vez que medisse, ia medir 1 metro. Então, uma cana, 1 metro, 2 canas, 2 metros, assim por diante. Se a cana que estava na mão dele era de 2 metros, cada medição equivaleria a 2 metros. Então seria 2 metros, 4 metros, 6 metros, 8 metros e assim por diante. Ela funcionava como uma fita métrica para medir. Vamos continuar aqui. A cana era uma planta de junco que crescia ao longo do Rio Jordão. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 7. Chegando muitas vezes a medir 5 metros de altura. Está vendo aqui? Até quantos metros pode chegar uma cana de junco? Essa cana era semelhante a uma vara em força e no seu alinhamento, porém mais comprida. Ezequiel viu um homem medindo um novo templo com uma cana de cerca de 3 metros de comprimento. Né? Nós temos aqui, por exemplo, capítulo 40, versículo de número 5. Daqui a pouquinho eu vou ler isso aqui com vocês. Zacarias também menciona um homem medindo Jerusalém, mas com um cordel. Zacarias 2, versículos 1 e 2. Vamos parar aqui, bota o dedinho aí. Capítulo 40, versículo
versículo de número 5. Eu queria pedir perdão a vocês aqui, que na hora de digitar apareceu Êxodo. Não é Êxodo, é Ezequiel, tá? Aí eu queria que vocês corrigissem aí, pois, se vocês puderem. Se vocês quiserem minha caneta emprestada, tá aqui. Tá? Segundo o comentário Bicon, aqui essa parte tá Êxodo aí, mas é Ezequiel. Isso aqui na hora de digitar, eu não vi. É Ezequiel, essa parte. Então, vou deixar minha caneta aqui com vocês, se vocês quiserem. Onde está EX? É EZ. Vai passar aqui a caneta depois para vocês aí. Onde está EX é para botar EZ. Isso. No lugar do X, bota o Z. Zacarias também menciona um homem medindo Jerusalém, mas com cordel. Zacarias capítulo 2, versículo 2. Agora, no capítulo 21, versículo 15 de Apocalipse, João verá um homem medindo Jerusalém, mas com cordel, né? Verá um anjo medindo a nova Jerusalém com uma cana de ouro. O vidente então ouve: levanta-te e mede o templo. Pode passar aqui para ela, por favor. Essa palavra templo em grego aí é naos. No lugar do X, bota a letra Z. Não é no X, né? Aí onde está X vai ficar EZ, Ezequiel. No comentário Bica ele colocou X e aí eu não corrigi. Lá no livro dele lá está X, aí eu passei rápido e acabei não conferindo na Bíblia se estava certo. O certo é Ezequiel. O certo é Ezequiel, não é Êxodo não. Eu só vou pensar assim, aqui embaixo. Tá certo. Então vamos lá. Obrigado. O templo, onde está em negrito, nessa palavra escura, templo, está entre parênteses a palavra grega naos, que significa templo. É um lugar de adoração, de culto a Deus. E o altar e os que nele adoram. Né? Então, o vidente, ou seja, João, que estava tendo a visão profética ali em arrebatamento, ouviu alguém dizer para ele: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. O templo aqui, evidentemente, significa a igreja de Jesus Cristo, como nas epístolas de Paulo, 1 Coríntios 3,16, que diz que todo prédio, né, todo edifício bem ajustado cresce, que é a igreja. Não é isso? Está lá em Efésios também, capítulo 2, versículo 21. O comentarista Switch escreve: a medida do santuário proporciona a sua preservação da destruição geral e assim corresponde ao selar dos 144.000 que padeceu, ou seja, que precedeu a abertura do sétimo selo. Da mesma forma que a medição precede, ou seja, vem antes, o soar da sétima trombeta. O fato de a medição corresponder ao selar é sugerido pelo fato de João precisar medir os que nele adoram. No entanto, uma restrição foi feita: deixa o átrio que está fora do templo e não o meças. Por quê? Porque foi dado às nações. Versículo 2. Pode ler o versículo 2 na Bíblia? E deixa o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. O que acontece aqui? O povo, nessa época, vai ser um local de Jerusalém onde muitos gentios vão entrar, não somente o povo de Deus. Então, por isso que Deus falou para não medir ali. Olha o que diz aqui, ó. Esse era o átrio dos gentios no templo dos dias de Jesus. Somente os judeus podiam ir além dele, para o átrio interior. Ou seja, o templo lá ele tinha vários compartimentos. Tinha o do povo gentio, tinha mais à frente o dos judeus e tinha mais à frente dos sacerdotes. E tinha um que é o que ficava entre cortinas, que era o do sumo sacerdote. Então, era dividido, aonde cada pessoa podia estar. O grupão que não era de Deus, né, que eram os gentios, né, aquelas pessoas ali que criam em Deus, mas não tinham compromisso, né, os gentios. Aí tinha o grupo só dos judeus, que era a nação ali escolhida, os israelitas, e assim por diante. Tinha divisões no templo. Vamos continuar aqui. Eu parei aqui em átrio interior. João deveria deixar de parte, ou seja, de lado, excluir o átrio exterior.
ele seria profanado junto com o átrio interior ou exterior, represente talvez a sinagoga rejeitada, como no capítulo 2, versículo 9 e capítulo 3, versículo 9. A mesa ela é virada, enquanto a igreja enche o átrio dos israelitas e adora no altar da cruz, em Hebreus capítulo 3, versículo 10. O Israel carnal é lançado fora, Mateus capítulo 8, versículo 12, e entregue nas mãos dos pagãos. Acerca dos gentios é dito o seguinte: pisarão a cidade santa. Isso também profetizou Isaías no capítulo 63, versículo 18. Daniel também profetizou no capítulo 8, versículo 13. Zacarias também profetizou no capítulo 12, versículo 3. Olha quantos textos do Antigo Testamento ainda vão se cumprir no Apocalipse. E especialmente Lucas 22, 22. Agora, nós encontramos escrito na Bíblia assim, ó, por 42 meses. O que significa isso? 3 anos e meio. Então a grande tribulação ela é dividida em duas partes, não é isso? Os 1260 dias e os 42 meses, que são 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Isso é equivalente a 1260 dias. Versículo 3. Pode ler o versículo 3, por favor? Segura ele aqui. E darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Muito bem. Na apostila, aqui se refere a esses 1260 dias. Alguns preteristas, ou seja, aqueles que pregam que tudo já se cumpriu no passado, encontram sua resposta nos 3 anos e meio da revolta judaica, culminando na destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, que é quando caiu o templo de Jerusalém, que foi invadido, na época do general Tito. Isso colocou um fim no sacrifício de animais no templo, que nunca mais foi reconstruído desde aquela época. Então, desde o ano 70 não existe templo para os judeus. Acabou. Aquele templo lá acabou. Hoje, vocês veem no mapa uma cúpula dos judeus, onde ali em Jerusalém tem aquele negócio amarelo em cima. Aquilo dali, aquele lugar era o templo, agora não é mais. Então, desde aquela época não existe mais. Agora tem outros intérpretes, né? Outros intérpretes preteristas como McDowell, que também entende que é o passado e já aconteceram as coisas, acham que os 42 meses simplesmente representam períodos de tempo breves e incompletos. Ele diz, no entanto, a explicação mais provável para o simbolismo difícil dessa seção é que ele deve ser entendido tendo como fundo a destruição de Jerusalém e do templo. Agora vem outro comentarista, Kepler. Diz que 3 anos e meio é o período convencional em que forças malignas reinam desde quando Antíoco VI profanou o templo em que Zeus do Olimpo foi adorado por 3 anos e meio, que foi entre o ano 168 a 165 a.C. Então Kepler acredita que isso já aconteceu, mas não é a nossa visão, tá? Essa foi a pior crise pela qual os judeus passaram entre o cativeiro babilônico e a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Agora, os historicistas, que é outro grupo que acredita que as coisas foram acontecendo ao longo da história até o nosso tempo. Eles afirmam que o capítulo 10 descreve a reforma protestante, século XVI, utilizando o assim chamado princípio de um dia para cada ano, em que cada dia no Apocalipse equivale a um ano. Eles encontram nos 1260 dias um paralelo com os 1260 anos da profecia papal, finalizando em 1517. Esse ano 1517 aqui, gente, é quando foi criada a Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517. Mas essa é a nossa interpretação? Também não. A interpretação daqueles que são considerados o grupo dos historicistas. Tá? Agora, o nosso grupo é o próximo, os futuristas. Entendem que o elemento tempo se refere aos 3 anos e meio do remado do anticristo, ou seja, quando ele estará agindo, 3 anos e meio, que também é conhecido como 42 meses ou 1260 dias, que é conhecido como a grande tribulação no final da nossa era. A vira por aí, por favor. A gente sabe que a grande tribulação, eles se resumem dentro dos últimos 7 anos da semana de Daniel. A
proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem? O Anticristo. E destruirá os santos do Altíssimo. Vai destruir o povo de Deus que estiver aqui. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo. E tempos e metade de um tempo. Vamos lá? Um tempo, 1 ano. E tempos, mais 1 ano, 2. E metade de um tempo, não é isso? Então vamos lá, um tempo, 1 ano e tempos, mais 2. Então 1 com 2 dá 3. E metade de um tempo. Dá 3,5. 3,5, está entendendo? Então, os primeiros 3 anos e meio, o anticristo faz aliança com o povo. Os outros 3 anos e meio, o anticristo mostra o poder de onde vem. Ele vai mostrar: eu sou filho do cão. Eu não sirvo Deus que vocês servem. É onde vai começar a perseguição do povo que tentar seguir a Cristo enquanto ele estiver na terra. Vamos lá? Continuamos aqui. Isso geralmente está conectado à 70ª semana, ou seja, a semana número 70 de Daniel. Uma semana significa quantos anos? 7 anos. Então, lá em Daniel 9, 27, você vai encontrar assim, ó, descrito em Daniel 9, 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, não é isso? Então vamos lá. 1 semana representa quantos anos? 7 anos. A metade de 1 semana seriam 3 anos e meio, não é isso? Então, quando chegar a 3 anos e meio, ele vai mandar o povo parar os sacrifícios. Por quê? Porque os judeus vão voltar a sacrificar a Deus. Mas aí, quando acabar a aliança que ele fez com o povo, na metade dos 7 anos, ele vai falar assim: ninguém sacrifica mais. Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Aí o povo que fez aliança com ele passa a sofrer na mão dele. Ué, mas ele era tão bonzinho, fez um acordo de paz mundial com todo mundo, e agora está desse jeito. Agora ele vai mostrar quem ele é. E ele vai mostrar que ele é contra Deus, sentando no templo de Deus, e não adorando Deus, mas querendo ser adorado como Deus. Vamos continuar aqui na mochila. Diz assim: e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, ou seja, até o final deste tempo, de 7 anos. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Isto é, a segunda parte da 70ª semana, ou seja, a segunda parte dos 7 anos, não é isso? Será a grande tribulação. Então, você tem a grande tribulação em 7 anos. Nos primeiros 3 anos e meio, período de paz, período de acordo, firmando aliança com todo mundo. Todo mundo caiu na rede do anticristo, virou peixe na mão dele. Agora, os outros 3 anos e meio, ele mostra a grande tribulação. Ele mostra que ele é filho de Satanás e que o poder dele vem de Satanás e que ele não tem nada com Deus e vai lutar contra Deus. Vamos lá? Devemos observar que essa interpretação insere toda a era da igreja que se inicia no ano 30, entre a 69ª, ou seja, 69, e a 70ª semana, 70, de Daniel. De acordo com a visão futurista, os 2 primeiros versículos do capítulo 11 retratam a segurança espiritual da igreja durante a era do controle do anticristo. Vou parar aqui, bota o dedinho aí, por favor. Só para vocês entenderem aqui. Lá no livro de Daniel, capítulo 9, lá diz sobre 69 semanas estão determinadas. Isso começa porque diz assim, ó, e o Messias será tirado. Jesus veio ao mundo, não veio? Ele foi morto, não foi? Ele foi retirado, não foi? Ele subiu ao céu. 69 semanas. Até Cristo. Da reforma do templo, da quando Jerusalém caiu, porque Nabucodonosor invadiu e destruiu tudo, não é isso? Então, da reconstrução até a chegada de Cristo, 69 semanas. Porque diz, e ele será tirado. Jesus foi arrancado dentre nós, sim ou não? Por que não? Ele está aqui ainda. Né? Ele já subiu ao céu? Então ele não está mais. Então ele foi tirado. A profecia de Daniel 9 diz que ele seria tirado. Então até quando Cristo morre, ressuscita, 69 semanas. Mas aí, a Bíblia diz em Daniel capítulo 9, que estão determinadas 70 semanas sobre o teu povo. O anjo revelou para Daniel que tinha a revelação de 70 semanas sobre o povo dele, então o povo judeu. Jesus era judeu, sim ou não? Sim, Jesus nasceu judeu, no meio dos judeus, Jesus era judeu. Então ele está falando, está determinado sobre o teu povo, Daniel, você também é judeu. Aí Jesus vem no meio do povo judeu. Quando chega a 69 semanas, a reconstrução de Jerusalém até a chegada de Cristo,
semanas cumpridas, porque o Messias foi tirado. Mas aí está faltando uma semana, porque são 70, não é isso? Essa uma semana parou. Por que ela parou? Porque ela está para se cumprir quando? Na grande tribulação. Aí nós temos aqui duas testemunhas que profetizarão nesse tempo. Isso que eu disse. A igreja, ela passa por um período de liberdade para pregar. Mas chega um tempo que a igreja não tem liberdade mais de pregar, ela é retirada. Então aparecem duas testemunhas. Para quê? Para fazer sinais de julgamento aos humanos desobedientes que servem ao anticristo, está entendendo? Aí vamos lá no apostila aqui, para vocês poderem entender. Lê, por favor, o versículo de número 3, de novo. E darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1270 dias, vestidas de saco. Muito bem, vamos para a apostila. Quem são as duas testemunhas? Versículo 3. Que profetizarão por 3 anos e meio, que são 1260 dias ou 42 meses, vestidas de pano de saco, um sinal de penitência e lamentação. Toda pessoa que queria se lamentar pelos seus pecados para pedir perdão a Deus, usava a roupa de pano de saco, tá? Era uma forma. Ela queria jejuar, tinha que vestir a roupa de pano de saco para se humilhar diante de Deus, jogar cinza para cima, ficar todo sujo, imundo, para dizer: eu sou pó e cinza, eu não mereço nada diante do Senhor, mas eu te quero e eu vou te adorar aqui. Então esse é um sinal de humilhação. Elas têm sido identificadas, preste bem atenção, as pessoas vão comentando, vou dizer o nome das pessoas e os comentaristas vão dizendo. Elas têm sido identificadas como Moisés e Elias, ou Elias e Eliseu, ou Enoque e Elias, ou Enoque e Moisés. O motivo, ao sugerir a última dupla, que no caso seria Enoque e Elias, é que eles são os únicos dois indivíduos do Antigo Testamento que se relata que não morreram. Elias morreu? Sim ou não? É. Ele subiu para o céu vivo, não foi? No redemoinho. No redemoinho, está lá em 1 livro dos Reis, capítulo 2. Subiu no redemoinho, não morreu. E o Enoque? Também não. Você acha o nome de Enoque lá em Gênesis. Ele foi alguém que andou com Deus e com menos de 500 anos ele subiu. O Senhor levou. Também não provou a morte. Então muita gente acredita que possa ser o Elias e o Enoque. Por quê? Agora tem que ter a resposta. Ó. Sugeri a última dupla que eles são os únicos dois indivíduos do Antigo Testamento que se relata que não morreram. O raciocínio é que eles devem voltar para a terra durante a grande tribulação e morrer. No versículo número 7. Pode ler o versículo 7 na Bíblia, por favor? É do Apocalipse 11. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Então, de acordo com o versículo 7, essas duas testemunhas vão ter que morrer. Os comentaristas dizem que pode ser Elias e Enoque, porque os dois ainda não morreram. Então eles vêm para a terra, fazem os sinais de Deus e depois eles morrem para cumprir o que está em Hebreus 9:27. O homem foi ordenado a ele morrer, vindo depois disso juízo. É o que eles acreditam. Muitos comentaristas, certo? Aqui, visto que todos os homens devem morrer algum dia, mas não há nada na passagem aqui que faça alusão a Enoque e a Elias, embora tenha um comentarista muito antigo dos primeiros séculos, que é chamado Tertuliano. Ele defendesse esse ponto de vista no segundo século. O comentarista Schmidt descarta todas as identificações pessoais. Ele escreve: na verdade, as duas testemunhas representam a igreja em sua função de testemunha. Vamos continuar aqui que eu quero dar uma explicação. As duas testemunhas são descritas simbolicamente como 2 oliveiras e 2 castiçais, que no caso é a representação dos candelabros, onde se colocava a lâmpada, que estão diante de Deus, do Deus da terra. Versículo 4. Vamos lá para ler o versículo 4, por favor? Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Muito bem. Aqui diz assim, a linguagem é claramente derivada do livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 2 e 3. O que diz lá? Em que 2 oliveiras são mencionadas, embora haja 7 lâmpadas. Imagina-se, evidentemente, que as oliveiras suprirão o óleo para as lâmpadas. Zacarias, capítulo 4, versículo 12. Assim, aqui as 2 testemunhas brilham gloriosamente pelo seu Senhor.
Em Zacarias capítulo 4, versículo 14, os dois ungidos, né, está escrito lá, estão diante do Senhor de toda a terra. Como está escrito aqui em Apocalipse 11, duas oliveiras, não é isso? As oliveiras, elas produzem o quê? Azeitona. E a azeitona produz o quê? O azeite. O azeite é o símbolo da unção com óleo, não é isso? Então está aqui ungido. É uma representação de Zacarias 4,14, essas duas testemunhas. A referência em destruir seus inimigos pelo fogo. Pode ler o versículo 5? E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Muito bem. Essa testemunha que sai fogo da sua boca, olha o que diz aqui. Versículo 5, parece apontar para Elias, o segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 10 e 11. Por quê? Porque Elias pediu a Deus para descer o que do céu? Fogo. Então, parece apontar para Elias. Eu não estou dizendo para vocês que é Elias. Por quê, pastor? Você não está dizendo que é Elias, mas os comentaristas, muitos deles dizem. Porque a gente não tem nada em Apocalipse no nome das pessoas, vocês estão entendendo? Então, isso aqui é uma especulação. É algo que os estudiosos acham, mas não tem certeza. Então, eu também não posso afirmar uma coisa que não é certa. Se a Bíblia não dá nome, por que eu vou dar nome? Vocês estão entendendo? A minha visão é a seguinte, já que em Apocalipse já não tem o nome das duas testemunhas, essas duas testemunhas, na verdade, são pessoas que vão ser escolhidas por Deus naquela época que aconteceu a tribulação. Ou seja, lá no calendário de Deus, ele já escolheu quem são. E quando chegar na época da grande tribulação, essas pessoas vão aparecer no meio do povo, que são os escolhidos de Deus. Por isso que não tem o nome. Mas vamos continuar aqui para ver quais outros comentaristas que eles falam a respeito deles. Capítulo 1, versículo 10 ao 12. Como também a menção, ou seja, mencionam, falam a respeito de poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da profecia. Versículo 6. Elias também pediu para não chover. Foi ou não foi? Que não chova sobre a terra e não choveu durante quanto tempo? Vocês sabem? Você não lembra, não? Por quanto tempo choveu? Dê, por favor, o versículo de número 6 aí de Apocalipse. Para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiser. Vamos lá, em Tiago capítulo 5, versículo 17, diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, ele era humano e passava pelo que passamos, né? Ele passou ali pelos sentimentos que temos, passou pelas tentações que temos, era um homem. Diz assim: e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então, por isso que muita gente acha que é ele, porque se é o tempo da grande tribulação, são 3 anos e meio, que é 3 anos e 6 meses, e ele pediu que não chovesse durante 3 anos e 6 meses, então muitos comentaristas acreditam que seja esse o Elias, que Deus vai dar poder para ele na terra. Como eu disse, nós não temos isso que tem em Apocalipse o nome do cidadão, então é apenas uma especulação. Pode ser ele? Pode, como também pode não ser ele. Vamos continuar aqui. Eu comparei aqui, versículo 6. Conferir primeiro o 217. Por outro lado, tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra, como toda sorte de pragas. É uma alusão ainda mais impressionante a Moisés no Egito. Quem foi que pediu para descer as pragas no Egito? Moisés. E uma das pragas qual foi? Vocês lembram? A água virou sangue, morreu todos os animais da água, sim ou não? Sim. Todos os peixes morreram, por isso que ficou sangue puro na água. Então, eles acreditam que a outra pessoa, a outra testemunha era Moisés, porque Moisés, Deus usou ele para fazer esse sinal no Egito, né? Foi Moisés e Elias que estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração em Mateus 17:3. Quem pode ler? Vamos ler lá Mateus 17:3? Segura aí um pouquinho Apocalipse 11, versículo, o próximo versículo 7, né? Vamos para Mateus capítulo 17, versículo de número 3. O Monte da Transfiguração, ou seja, onde o Senhor Jesus mostrou como Ele é em glória. E se mostrou para os discípulos. 17, versículo 3, o que diz lá? E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Falando com ele quem? Jesus.
Então, quando o Senhor Jesus se mostrou ali, e apareceram dois homens do lado dele. Quem eram? Moisés e Elias. Vamos ver na apostila por que eles apareceram? Vamos lá? Foi Moisés e Elias que estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração. Mateus 17, versículo 3. Representando o quê? A lei e os profetas. Elias representava os profetas e Moisés representava a lei. Então, numa explicação teológica, Jesus está com Moisés e Elias para representar que Jesus estava cumprindo a lei que foi dada por Moisés e cumprindo o ministério profético que é representado por Elias. Está entendendo? Por isso que os dois apareceram, para eles saberem. Epa, Jesus aí, ele cumpre a lei e cumpre os profetas. O que são os profetas? São os livros proféticos, tá? A lei é representada por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E os livros proféticos, o restante da Torá, né? O restante do Tanakh, que são os livros proféticos maiores e menores. Então, quando nós vemos Moisés e Elias, estamos vendo ali a representação de que Jesus cumpriu a lei e cumpriu o que estava escrito nos livros dos profetas, tá certo? Gente, eu quero aqui deixar algo claro para também quem nos assiste, para vocês, que muita gente faz confusão do texto bíblico no Novo Testamento, quando diz assim, a lei e os profetas profetizaram até João, para dizer que não existem mais profetas. Quero dizer para todos aqui que conhecem a palavra de Deus, aqueles que também são estudiosos do hebraico, que o Antigo Testamento era formado por Salmos, Torá, os 5 livros da lei, e os profetas, que seriam os livros proféticos, né? Os Nalins. Então, o Antigo Testamento, em sua divisão, ele era lei, profetas e os salmos, os poéticos. Salmos, provérbios, eclesiastes e por diante. Então, quando Cristo diz que na lei e nos profetas profetizaram até João, significa que o Antigo Testamento, o último profeta a mencioná-los foi João Batista. Está entendendo? Ou seja, que foi pregado sobre a vinda do Messias até João Batista, que representava o Antigo Testamento. Por quê? Porque ele nasceu antes da era cristã. A era cristã começou depois do nascimento de Cristo. Então ele nasceu antes de Cristo, não é isso? Ele nasceu meses antes, não foi assim? A mãe dele já estava grávida e depois que Maria foi saber que ele estava grávida. Então, o que nós estamos vendo aqui, também está em Mateus capítulos 1 e 2, é que o que nós estamos vendo é que o Senhor, quando diz no texto que a lei e os profetas profetizaram até João, desde então, né, vem Cristo profetizando, não significa que os profetas acabaram. O que significa é que o que falou da vinda do Messias foi o Antigo Testamento, representado pela lei e pelos profetas, ou seja, os livros proféticos. Então, toda vez que você vê no Novo Testamento, você vê Jesus falando assim, não está escrito na lei? Não está escrito nos profetas? Ele está falando que os profetas acabaram. Ele está dizendo, não está escrito no livro que os profetas escreveram? Então, o Antigo Testamento é representado pela lei, Torá, os 5 livros de Moisés, os livros proféticos e os históricos que nós conhecemos, né? Que está ali incluído. Então, tem livros poéticos e livros históricos. Quantos livros tem a Bíblia hebraica? Só 24. Por quê? Porque ela não tem divisão do livro das crônicas. Na nossa Bíblia a gente tem primeiro e segundo livro das crônicas, né? É só um livro das crônicas. Na nossa Bíblia nós temos primeiro e segundo livro dos reis e primeiro e segundo livro de Samuel. Lá é só um livro de Samuel, só um livro das crônicas e só um livro dos reis. Entendeu? O livro do profeta Daniel, ele não está entre os profetas. Daniel, ele está mais entre aqueles que estavam contando a história. Entende? Então, Daniel ali era um profeta? Era profeta de Deus? Era, mas também foi governador de Babilônia. Que Babilônia passou, e depois de Babilônia vieram os Medo-Persas, passaram, vieram os gregos, não é isso? E assim por diante, até que eles foram libertos na época de um rei. Muito importante. E quando esse rei, ele venceu, o que
veio depois de Nabucodonosor e depois de Belsazar, né? Ele vem e mostra um período de bênção, depois ainda do rei Dario. E qual foi a bênção? Ele foi lá, o rei Ciro, e promulgou uma lei decretando a liberdade dos judeus para a sua terra. Aí acabou os 70 anos de cativeiro, de prisão. Então, quando nós vemos isso na Bíblia Sagrada, nós estamos vendo o Senhor mostrando que o Antigo Testamento era composto por lei e profetas, escritos por Moisés e escritos pelos profetas. Tá? Não é que o ministério dos profetas acabaram, não. Foi ele mesmo que deu um profeta, está lá em Efésios capítulo 4. Paramos aqui no versículo de Mateus 17:3, não é isso? Representando a lei dos profetas. Se essas duas testemunhas precisam ser identificadas com indivíduos, Moisés e Elias parecem ter preferência. Agora o comentarista Phillips, ele diz assim, interpreta a última parte do versículo 5 assim: na verdade, se alguém tentar causar-lhes dano, essa será a forma que ele certamente morrerá. No final do ministério de 3 anos e meio das testemunhas, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Nesse está no versículo 7, Apocalipse 11:7, pode ler, por favor? E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Muito bem. Vamos ver quem é a besta? A besta é identificada pelos preteristas, ou seja, aqueles que acreditam que tudo se cumpriu no passado, eles dão a seguinte explicação, os preteristas. Identificada como sendo o poder imperial de Roma. Então eles acham que isso já aconteceu. Por exemplo, o comentarista Switch escreve: o vidente, ou seja, João, antecipa uma luta entre a igreja e todo o poder do Império Romano. Ele prevê que os problemas que começaram com Nero, o rei Nero, o imperador Nero, e também com Domiciano, que foi aquele pelo qual João foi preso na época, lá na ilha de Patmos, terminarão em um conflito tal como foi levantado por Décio e na última perseguição sobre Diocleciano. Ele acrescenta: muitas palavras cobrem na realidade todos os martírios, ou seja, todos que morreram em nome de sua fé, e massacres da história na qual forças cruéis parecem ter triunfado sobre a verdade e a justiça. Só que temos outras coisas. Representando os historicistas, agora vem um comentarista chamado Barnes. Ele identifica as duas testemunhas como as seitas perseguidas da Idade Média e a besta ele identifica com o papado, com o Papa. Agora vem a nossa classe, nosso grupo. Os futuristas entendem, vira a folha. Agora vamos falar da nossa linguagem, que nós acreditamos. Já tá andando. Os futuristas, que é o nosso grupo, entendem que a besta é quem? O anticristo. Quem é a besta? O anticristo. Muito bem, o anticristo. O anticristo é a besta. Pastor, por que João não dá o nome de anticristo, mas deu o nome de besta? Porque no mundo espiritual, o anticristo é visto como uma besta. Pastor, explica para mim na Bíblia por que a palavra besta é utilizada. Você vai lá em Gênesis, você vai ver escrito assim: e Deus fez todos os animais do campo, as bestas feras. O que são bestas feras? São feras do campo indomáveis, não são domesticáveis. Não dá para domar e botar dentro de casa para fazer bichinho de estimação. São animais ferozes, terríveis, que vivem aonde? Na natureza. Entendeu? Não é assim, eu vou pegar um tigrão desse aqui e vou levar para casa e botar uma correntinha nele para fazer meu gatinho de estimação. Isso não existe. Ele é um animal selvagem. Por isso se utiliza a palavra besta fera. É uma fera indomável. Não se pode domesticar, tá certo? Então, na visão de Deus, o anticristo não é domesticável. Ele não se curva diante do senhorio, do domínio de Cristo. Tá entendendo? Ele é contra Cristo. Ele quer bater de frente com Cristo, com Deus. Ele quer ser mais, vocês estão entendendo? Ele vai se assentar no templo de Deus. Como? Ele vai fazer uma coisa de paz. Os judeus estão na reconstrução do templo, não sei se vocês estão sabendo disso, né? E quando o templo fica pronto, ele aparece e aí ele se assenta lá no templo adorado. Ele vai exigir a adoração do povo. Ele vai fazer com que o povo o adore. E quem não adorar, morre. Vocês estão entendendo?
Na época de Nabucodonosor, o que ele fez? Ei, vocês aí, vai tocar de novo o som dos pífanos. Se prostrem diante da minha estátua. E disseram assim, não vamos. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego vocês não querem fazer isso? Porque nós só nos dobramos diante do Deus, Criador do céu e da terra. Diante de homem algum, a gente vai se dobrar. Então vocês vão morrer. Pode matar. Ainda disseram assim, e se o nosso Deus, quem pode nos livrar, não quiser nos livrar, ainda assim a gente não se dobra diante da sua estátua. Amarraram eles e levaram para o forno. E aí Nabucodonosor estava tão irado que o forno ele mandou aumentar a temperatura 7 vezes mais quente. Estava com tanta ira dentro que falou assim, bota mais quente, 7 vezes. Bota, pegar fogo, um fogo 7 vezes mais forte. Sabe o que aconteceu? Os homens que pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego, quando levantaram eles para jogar lá dentro, eles caíram e eles foram parar lá dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego caíram lá dentro também. O que aconteceu? Nabucodonosor está observando aquela cena, o forno, a fornalha aberta. Está vendo que os seus capatazes morreram. Mas os 3 estão andando no meio do fogo. Peraí, eu mandei aqui, esses 7 vezes estão andando. A Bíblia usa a palavra passeando. Estavam fazendo assim, dentro do forno. Mas aí Nabucodonosor ficou mais impressionado que ele disse assim, lançamos quantos? 3? Claro, sim, senhor. Eu estou vendo 4. Mas se lançamos 3, quem é o 4? Aí Nabucodonosor disse assim, o 4 é semelhante ao Filho dos Deuses. Ele não é humano, não. Ele é angelical, ele é acima da nossa classe humana. E aí falaram assim, manda arrancar esses homens daí. Quando saem de lá, eles foram jogados como amarrados, sim ou não? Quando eles saem de lá, eles não têm corda mais amarrada nas suas mãos, nem milhões, prendendo seus pés. E quando eles olham, cheira eles. Tem cheiro de queimar? Tem não. Como é que pode isso? Nem cheiro da fumaça e do fogo não tinha na roupa deles. Por quê? Porque quem estava lá com eles estava protegendo eles. O que a Bíblia diz em Isaías? Vocês lembram? Diz em Isaías? Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Mas se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, não te queimará. Olha Deus cumprindo sua promessa ali, ó. Lá vai os 3 e disseram assim, ó. Se Deus quiser livrar, é livre. Se não quiser, a gente morre em nome da fé que a gente tem. E eles saem de lá soltos, nem cheiro de fumaça tinha na roupa, não tinha nada queimado neles. E falou assim, quem é que estava com vocês? Ah, o nosso Deus, ele nos livrou. Então Jesus foi ali para livrar seu povo. Ele está presente com o povo. Peraí, Jesus podia ter livrado eles para eles não caírem na cova, mas Jesus preferiu fazer algo melhor. Preferiu deixar eles cair no meio do fogo, não deixar o fogo pegar neles, ainda tirar eles lá de dentro para poder ser glorificado e exaltado pelo povo. Nabucodonosor falou assim, ei, temam o Deus desse povo. O Deus desse povo é muito grande. Ele é vivo. Não deixou nem o fogo matar eles. Olha que maravilha, né? Então, quando nós temos o Senhor conosco, nós temos que crer. Só que tem muita gente que fala assim, o Senhor vai me deixar nessa hora, eu vou morrer? Quer saber de uma coisa? Senhor, o Senhor vai me perdoar, mas eu não vou ser fiel aqui, não. Eu vou livrar a minha vida, a minha alma. Aí o que acontece? Vive mais alguns anos, depois quando morre vai para o inferno, porque negou a Deus. Mas eles nós não vamos negar, não. Jesus, quando veio esse mundo, o que ele disse? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Ou seja, tenha capacidade para morrer por mim, depois de si. Você tem que ter na sua consciência. Se eu tiver que morrer por ele, eu tenho que morrer. Por quê? O que ele diz? Qualquer que amar a sua vida vai perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, achá-la novamente. Então você vai ter a vida novamente se você e eu formos fiéis a Deus. É fácil, pastor? Não é não. Mas se você está bem diante de Deus, abre os braços e diz, eis-me aqui, Senhor. E deixa eu mandar chumbo. Não tem problema não. É dali direto para o céu. Mas onde é que começa o problema, pastor? É quando eu lembro que eu tenho pecados e eu não pedi perdão. Aí eu não posso dizer isso, posso? Porque é dali direto para o inferno. É pecado. Você está entendendo? Então, como é que tem que estar a nossa vida? Tem que estar bem diante de Deus a todo momento, não é isso?
A primeira coisa que o bandido faz quando ele vai morrer é dizer assim: meu Deus, eu quero voltar para o Senhor, perdoa todos os meus pecados, me salva. Porque o bandido, ele diz assim: quais são suas últimas palavras, né? Antes da morte. Ele diz assim: meu Deus, perdoa todos os meus pecados, eu creio em Ti, me salva, em nome de Jesus. Ali ele morre. Ele é salvo, se ele crê de verdade. E deixa para se lembrar de Deus na última hora. O que o ladrão da cruz fez? Na hora da sentença dele, sanguentado também, olha para Jesus e fala assim: Senhor, deixa eu entrar lá no reino, lembra de mim, salve. Jesus disse assim: ó, hey, vai ser hoje que você vai estar comigo no paraíso. A gente vai morrer, vai descer direto para o paraíso. Só que antigamente se chamava ser de Abraão. Porque a pergunta para todos é assim: peraí, se Jesus morreu e não subiu direto para o céu, porque quando ele ressuscitou, ele disse que não tinha subido para o céu. Ele falou: Maria Madalena, não bota a mão em mim que eu não subi ao céu ainda. Então, quando ele morreu na cruz, por que ele disse que estará comigo no paraíso se ele não subiu para o céu? É porque o paraíso tinha outro nome. Como é que era o outro nome? Seio de Abraão. E o seio de Abraão era onde? Lá embaixo. Então ele levou todos lá para baixo, buscou o povo que estava no seio de Abraão, e depois que ele ressuscitou, ele levou todo mundo. É o que aparece na Efésios: subindo ao alto, levou o cativeiro e deu gozo para os homens. Levou todo o povo, juntamente, perdão, com ele para o céu. Vamos continuar aqui? Parei onde? Versículo 8, né? Embora difiram em relação às duas testemunhas, os corpos mortos dos dois profetas jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Espera aí. O que significa isso daqui é que aonde vai acontecer essa grande batalha vai ser aonde, gente? Vai ser no Brasil? Vai ser nos Estados Unidos? Vai ser onde? Jesus foi crucificado fora da porta da cidade de Jerusalém. Então isso aqui vai acontecer aonde? Em Jerusalém. Ficou claro pra gente aqui? Porque a Bíblia diz que aonde o seu Senhor foi crucificado. Quer ler na Bíblia pra gente, por favor? Apocalipse 11:8, pra gente ter essa certeza. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então Jesus foi crucificado fora da porta de onde? De Jerusalém, não é isso? Não foi na cidade de Jerusalém, foi fora da porta de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é a cidade santa, não podia ficar corpo morto lá dentro. É a cidade santa de Deus. Mas como é que era o nome? Como é que a Bíblia descreve o nome do lugar para onde Jesus foi para ser crucificado? Subindo ao Gólgota, não é isso? Que traduzido é caveira, não é assim? Caveira, na nova versão internacional, é porque ali só ficavam os ossos dos mortos, não é isso? Os corpos mortos. Mas como é que é chamado esse lugar? Calvário. Por quê? Porque ali se derramava o sangue através da crucificação e ficavam só os corpos, não é isso? Então era chamado Calvário, que na nossa Bíblia, em grego aí seria o traduzido por Gólgota, que é caveira, a tradução para nós do latim. Então, Jesus foi morto ali. Então a gente sabe que essa guerra, gente, não vai acontecer no Brasil. Tá? Tem muita gente aí que nos acompanha que fica aí na internet ouvindo: será que o anticristo surge no Brasil, nos Estados Unidos? Claro que não, gente. Isso tudo vai acontecer, essa guerra é lá no povo de Deus. A guerra é lá por quê? Porque eles rejeitaram Jesus, tá entendendo? A profecia de Zacarias, Jesus vai descer aonde? No Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é onde? É lá na cidade de Israel, não é aqui. Tá entendendo? Então a profecia é para cumprir lá. Aonde que tudo começa? Lá. E aonde que tudo termina? Lá também. E aonde Jesus retorna? Para lá também com a igreja. Então tudo vai ser lá. Amém? Amém. Então, vamos continuar aqui. A última parte do versículo, esse versículo que a irmã leu, versículo 8, parece sugerir que a cidade referida era Jerusalém. Amém? Amém. Os governantes e o povo de Judá são chamados vós, príncipes de Sodoma, e vós, ó povo de Gomorra, lá em Isaías capítulo 1, versículo 10. Então, os moradores dessa cidade serão assim chamados porque quem vai habitar lá, a cidade santa vai ser profanada. Vocês lembram disso? Vamos voltar aqui para a gente poder entender. Volta para mim, por favor, no versículo que diz que não era para João medir o átrio porque os gentios iriam pisar lá. Vamos lá, acho que é o versículo 3, não é isso? Esse é o 3, por favor, o 2. É o 2, por favor, leia. E deixe o átrio que está fora do templo, não essas, porque foi dada
Ou seja, durante 3 anos e meio, outras nações ímpias vão pisar a cidade santa. Vocês estão entendendo? Por isso que é chamado de Sodoma e Egito. Porque o povo dessas cidades, que eram povos pecadores, né, dessas cidades do passado, vão estar pisando a cidade santa. Então não era para medir a cidade santa, porque aquele pedaço aonde os gentios iriam pisar seria profanado, não é isso? Ou seja, o imundo estaria no meio dos santos, porque Jerusalém é a cidade santa de Deus, que é onde está o templo dedicado ao Deus Todo-Poderoso, Deus Santo. Vamos lá. Está Isaías 1:10. Vós chamados príncipes de Sodoma e vós, povo de Gomorra. Foi em Jerusalém que morreram os primeiros mártires cristãos. Quem foi o primeiro mártir a morrer? Vocês sabem? Desculpa. Alguém sabe qual foi o primeiro mártir da igreja? Da igreja, a morrer? O nome dele é Estevão. Está lá em Atos capítulo 7. Ele foi apedrejado porque ele disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Como os judeus não acreditavam em Jesus e que Jesus era o Filho de Deus, disseram assim: esse homem está blasfemando, vamos apedrejar porque ele fala contra Deus. Chamando Jesus de Filho de Deus e do lado de Deus. Que covardia, né? Apedrejaram o homem servo de Deus. Ele era diácono, mas ele tinha visão de Deus. E morreu com a visão de Deus. Já morreu vendo Jesus lá em cima, ele mesmo ele morre e vai para cima. Vai lá para onde está Cristo. Então, gente, ele foi fiel até o fim. Qual foi o nome do primeiro mártir da igreja que eu falei agora? Estevão, muito bem. Ele era diácono. Vamos lá. Parei aonde aqui? Os primeiros mártires cristãos. Muito bem. Também pode haver uma referência a Roma como centro posterior de perseguição. Os corpos mortos ficaram expostos em céu aberto sem serem sepultados. Está no versículo 9. Uma indignidade trágica aos olhos dos judeus. Por quantos dias? 3 dias e meio. Pode ler o versículo 9? E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Então eles vão ficar expostos na terra, mortos por quantos dias? 3 dias e meio. 3 dias e meio. Gente, o que acontece com um corpo com 3 dias e meio exposto para fora da terra? Morre. Começa a apodrecer, não é? Mas esse aqui não. Porque esses são corpos que estão guardados pela mão de quem? De Deus. Olha o que acontece. Vamos continuar. Isso foi tantos dias quanto os anos da profecia das testemunhas. Um breve triunfo na realidade, mas tempo suficiente para que parecesse completo e final. Por quê? Lê, por favor, o versículo 10, irmã Vitória. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Guarda aí, vamos ler aqui na apostila. Ao interpretar os 3 anos e meio, Barnes, que é o comentarista, mostra sua diligência pelos detalhes que geralmente marcam os intérpretes historicistas, voltando para aquele povo que acredita que se cumpriu na história. De acordo com seu princípio, dia e ano, os 3 dias e meio representam 3 anos e meio. Ele entende que esse tempo ocorreu entre o dia 5 de maio de 1514, quando o Concílio de Latrão fez a proclamação de que toda a oposição do papado havia cessado. E o dia 31 de outubro de 1517, que é o dia da Reforma Protestante, liderada por Martim Lutero, quando Lutero fixou as 95 teses. Mas isso parece um pouco fantasioso. Então, essa ideia aqui está descartada, isso não existe. Depois de muita celebração pelo povo da cidade, ou seja, no versículo 10, porque os 2 profetas tinham atormentado. Para aqui um pouquinho só para você entender. Essas 2 testemunhas, eles tinham poder para fazer chover e não fazer, não é isso? Fazer sair fogo e não sair, não é isso? Para fazer o que quisesse com o povo quantas vezes quisesse, não é isso? Pensa na raiva que o povo vai ficar vendo essas 2 testemunhas. A hora que eles falam assim, chove, vai chover. A hora que eles falam, não chove mais. A hora que eles se zangarem, que desça fogo, consome esse povo, cai fogo. Né? Aí o que acontece? Quando eles morrerem, vão começar a fazer festa. Ei, morreram quem nos atormentava, essas 2 testemunhas, acabamos com eles. Acabou tudo. Mas eles não vão dizer graças a Deus, né? Porque as 2 testemunhas são de Deus, né? Então, ei, viva, né? Você vê que o ateu, ele vira crente quando você diz assim, meu Deus, ele é ateu quando ele fala isso. Mas esse daqui não vão falar graças a Deus, porque essas testemunhas são
então eles vão comemorar. Sabe quando o crente está no pé do cão, Satanás também? Quando o crente morre, oh, que festa! Que bom que aquele cidadão morreu e aquela cidadã morreu, né? Que agora não vai atrapalhar mais os nossos planos do mal, né? Então é uma comemoração quando o crente morre, porque o crente morreu, não tem dom espiritual mais naquele crente, né? Ele morreu, acabou, levou tudo, né? Oh, aquele dali não vai orar mais para anular minhas maleficências da madrugada, né? Não vai orar mais de madrugada para me atrapalhar, não vai expulsar mais meus demônios. O capeta fica feliz quando o crente morre, né? Então, quando essas duas testemunhas morrerem, a multidão que ficar viva vai comemorar. Morreram aqueles dois que nos atormentaram. Mas aí, olha o que acontece. Versículo 10. As consciências dos seus ouvintes, o espírito de vida vindo de Deus. Pode ler o versículo 11? E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre os espíritos. Olha que bonito. Eles ficam com os corpos sem serem enterrados. Por quê? Porque Deus tem o projeto de ressuscitá-los. Depois de 3 dias e meio, o que acontece? O espírito de vida entra neles, não é isso? E o que acontece? Eles se tornam vivos novamente. Isso aqui é ressurreição. Eles provam a morte, mas ressuscitam assim como Cristo ressuscitou. Vocês estão entendendo? Então, o milagre vai acontecer neste período chamado de grande tribulação. Vamos lá, vamos continuar aqui. Entrou nas duas testemunhas esse espírito e puseram-se sobre os seus pés. Aqui, eu estou no 11 aqui, ó. Aqui, ó. Entrou nas duas testemunhas e puseram sobre os seus pés. Estou aqui. Vamos lá. Nos pés. Pôr sobre os seus pés significa ficar de pé, tá, gente? Colocar-se sobre os pés e ficar de pé. Eles ouviram uma grande voz do céu. Quem? As duas testemunhas. E subiram ao céu em uma nuvem. Versículo 12. Igual a Jesus, não foi? Jesus não subiu numa nuvem? Como é que ele sobe? Lê o versículo 12 da Bíblia, por favor. E ouviram uma grande voz do céu, que lhe dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então vamos lá. Essas duas testemunhas, elas têm tempo para ficar aqui na terra, sim ou não? Depois que o tempo de ser usado por Deus acaba, eles ressuscitam e Deus chama eles para o céu, não é isso? Então, essas duas testemunhas são pessoas proféticas humanas, tá? Porque morrem, são humanas. Se fossem espíritos, não morreriam, mas são pessoas. E elas, após ressuscitarem, sobem como Cristo. Então, significa que elas vão ser escolhidas aqui na terra para cumprir um propósito. Depois que o propósito acaba, Deus leva elas lá para cima para estar no paraíso, não é isso? Aguardando o tempo total da igreja onde Cristo, né, regressa com a igreja. Vamos lá. E subiram ao céu numa nuvem, versículo 12, diante do olhar dos seus inimigos. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto. Não é isso que aconteceu? Um terremoto? É um sinal que vai ter. Caiu a 10ª parte da cidade. Versículo 13. Lê, por favor, o que vai acontecer depois que subir. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muitos atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Então vamos lá. Quando eles subirem, vai ter um terremoto. Vai matar quantas pessoas? 7.000 homens. 7.000. Então vamos lá. 7.000 homens foram mortos no terremoto, deixando os sobreviventes amedrontados. Então vai morrer todo mundo no terremoto? Não. Só quantas pessoas? 7.000 homens. 7.000 homens. O restante que fica vivo, o que eles fazem? Dão glória ao Deus do céu, não é isso? Então os vivos, alguns deles glorificam a Deus, sim ou não? Sim. Muito bem. Os primeiros leitores do Apocalipse de João, na Ásia Menor, estavam familiarizados com terremotos destrutivos, né? Essa imagem despertaria terror em seus corações. Terremoto literalmente significa tremor, tremor de terra. Houve muitos abalos e convulsões na história da humanidade, mas o pior ainda está por vir no fim dos tempos. No versículo 14, nós temos uma pausa. Lê, por favor, o versículo 14 aí. A gente vê qual é a pausa. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Então vamos lá. Passou até o versículo 14 do capítulo 11, o segundo ai, não é isso? Até o capítulo 9 foi o primeiro ai. Por que é ai? Porque catástrofes acontecem, não é isso? Como é que eu posso dizer? A expressão de dor
mediante a todo o tipo de juízo de Deus. Depois do capítulo 9 até o capítulo 11, vem o segundo ai. Não é isso? Passado o segundo ai. Mas está para vir qual ai? O terceiro, não é isso? Agora é o que diz aqui. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Isso se assemelha com o capítulo 9, versículo 12, que fala do primeiro ai. Esses 3 últimos julgamentos anunciados pelas trombetas foram muito mais severos do que os primeiros 4, sim ou não? É muito maior, não é isso? Porque aqui é terremoto, né? É fogo, e aí esse fogo e é água e é saraiva, não é isso? Aonde que diz aí no versículo que vai cair saraiva? Versículo 19, não é isso? É no 19 que vai cair saraiva? Então vamos lá, nós vamos chegar lá. Agora, depois de um longo interlúdio, do capítulo 10 até o capítulo 11, versículo 14, o palco está preparado para o soar da 7ª trombeta. Agora a gente vai chegar na 7ª trombeta. Antes da 7ª trombeta, o que teve? O segundo ai. Agora vamos ver o que acontece quando a 7ª trombeta for tocada. A última trombeta, né? Gente, eu quero dizer uma coisa. 7ª trombeta aqui não tem nada a ver com a trombeta do arrebatamento, não, tá? Aqui é a 7ª trombeta de pragas, de catástrofe. A trombeta do arrebatamento é de gozo, é de alegria, para a igreja subir. Então não tem nada a ver uma trombeta com a outra, tá? Para aqueles aí que não sabem disso, nos acompanham. A 7ª trombeta não é a última trombeta que vai tocar para a igreja ser arrebatada. São trombetas diferentes. As 7 trombetas aqui são de juízo de Deus sobre a terra. Então vamos lá, 7ª trombeta, consumação, capítulo 11, versículo 15 a 19. Lê, por favor, o versículo 15. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Muito bem. Quando tocou o 7º anjo a trombeta, são quantas trombetas? 7. São quantos anjos para tocar as trombetas? 7. Muito bem. Cada anjo toca quantas trombetas? Muito bem. Quando tocou o 7º anjo a trombeta, ou seja, o 7º anjo tocou a 7ª trombeta, houve no céu grandes vozes, está no versículo 15. Isso contrasta grandemente com a abertura do 7º selo, quando fez-se silêncio no céu, não é isso? Então, quando o selo foi aberto, se fez um silêncio, para se ouvir as orações que eram feitas, os clamores. Quando a 7ª trombeta é tocada, muitas pessoas, muitas vozes estão falando. Vocês estão entendendo? Vamos continuar. Capítulo 8, versículo 1. Fez silêncio no céu quando era o selo. Essas vozes podem ter sido as vozes das 4 criaturas viventes. Está no capítulo 6, versículos 1, 3, 5 e 7. Embora não tenha sido mencionado aqui quem são essas pessoas que falavam, essas vozes. A gente não sabe se é a igreja que está lá em cima aguardando. A gente não sabe se são as 4 criaturas, né? Que é rosto de homem, rosto de bezerro, não é isso? Rosto de leão e rosto de homem. A gente não sabe. A gente não sabe se são os 24 anciãos. Não diz o que é, mas diz vozes. Não é isso? Quando diz voz, é Deus. Quando diz vozes, são outras pessoas, tá entendendo? Então aqui, como não diz quem é, não vamos inventar. Porque se inventar na Bíblia, o que a Bíblia diz? Se acrescentar alguma coisa, Deus faz acrescentar as pragas sobre essa vida. Então não vamos acrescentar nada. Vamos lá. Parei aqui, conferir capítulo 6, versículo 1, 3, 5 e 7. Achou aí? Conferir capítulo 6, versículo 1, 3, 5 e 7. Agora eu vou aqui para baixo. Aqui. Embora não tenham, né? Embora não tenham sido mencionados aqui, João ouviu a proclamação mais maravilhosa já feita. Qual foi? Os reinos do mundo vieram a ser nossos, de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Opa, isso aqui é vitória, não é? Porque os reinos agora foram dominados por Deus, o Pai, e pelo Senhor Jesus Cristo, não é isso? Então isso aqui é uma voz de júbilo, de alegria, por uma conquista. Porque ele reinará para todo sempre. Nesse momento, o milênio é anunciado. Ou seja, Cristo viria para reinar 1000 anos, sim ou não? Sim. Só que aguarde um pouquinho. Nesse momento, o milênio é anunciado, embora não chegue de fato até o capítulo 20. Ou seja, até o capítulo 20 vão ser acontecimentos até o milênio. Vocês estão entendendo? Porque o Apocalipse ele não está contado assim em história, em segmentos, um atrás do outro. Tá entendendo?
quando eles proclamam, pronto, né, que bênção, os reinos agora serão dominados por Deus, o Pai, e pelo seu Cristo, Jesus. Está falando da chegada de Cristo para o milênio, onde ele vai governar por 1000 anos. Não vão ser homens que vão governar mais a terra, mas Jesus, durante 1000 anos. Porém, até chegar lá, a Bíblia continua contando alguns fatos que ainda virão, vocês estão entendendo? Isso aqui foi só uma proclamação de vitória que ele ouviu lá no céu, que ainda vai acontecer, tá? Milênio. Em seguida, onde eu parei aqui, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus e reinará para sempre. Nesse momento, o milênio é anunciado, embora não chegue de fato até o capítulo 20. Em seguida, João viu os 24 anciãos se prostrarem sobre o seu rosto e adorarem a Deus. Pode ler, por favor, o versículo 16? E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. E adoraram a Deus. Então, por Deus ter vencido todas as nações e na visão ter chegado ao fim, então é chegada a vinda de Cristo para o milênio, não é isso? Muito bem. Mas ainda tem alguns acontecimentos que a gente vai ler até o capítulo 20, que é onde vem o milênio, tá? Mas aqui já é declarado vitória. Jesus vai reinar 1000 anos. Muito bem. Só que aqui a voz, né, a gente pode entender aqui, ó, que 24 anciãos se prostram diante dele, não é isso? E o adoram por isso, né? Porque ele venceu. Ele conseguiu. Gente, quando o povo der glória a Deus depois do terremoto, depois das 2 testemunhas, ali já mostra sobre a chegada do milênio. Mas o milênio se concretiza ali? Não. É apenas que vão acontecer algumas coisas e próximo está da chegada de Cristo para reinar por 1000 anos. Bom, vamos lá. Deles veio um hino de gratidão ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Não é isso? Versículo 17? Qual é o hino de gratidão? Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tu tomaste o teu grande poder e reinaste. Muito bem, aqui diz, mais uma vez ele é descrito como o Eterno, que és, que eras e que há de vir. Passado, presente e futuro, ele é o mesmo, não é isso? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então ele é eterno, não muda, não é isso que a gente aprendeu? Ele é eterno, ele sempre existiu e sempre existirá. Muito bem. Eu parei aonde aqui? Que há de vir, não é isso? Conferir capítulo 1, versículo 4. E o versículo 8 e o capítulo 4, versículo 8 de Apocalipse. Os anciãos, representando os redimidos de todos os tempos, pastor, por que ele representa os redimidos? Comentário no capítulo 4, versículo 4. Quantos são os anciãos, gente? 24. Quantos eram os apóstolos? 12. Quantos eram os patriarcas filhos de Jacó? 12. 12 mais 12 dá quanto? 24. Os 24 anciãos representam o povo do Antigo Testamento da aliança com Deus, as 12 tribos de Israel, e os outros 12 representam os 12 apóstolos de Jesus Cristo, trazendo o Evangelho, vocês estão entendendo? Então o Antigo e o Novo Testamento se cumprem em Cristo vindo ao mundo, vencendo a morte, ressuscitando e levando o povo junto para Deus. Esses 24 anciãos lá em cima, eles estão lá para representar que a lei de Deus veio com 12, não é isso? E a lei de Cristo veio com mais 12. E juntando 24. Então isso é um número simbólico, vocês estão entendendo? Mas tem 24 lá em cima, pastor? Tem 24 anciãos, sim. O que João viu foram 24 pessoas. E as 24 pessoas representam a aliança de Deus com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento. Vamos continuar? Parei no representando os redimidos de todos os tempos. Comentário do capítulo 4, versículo 4. Se regozijam porque tomaste o teu grande poder e reinaste. A força ilimitada, ou seja, sem limites, de Deus, está prestes a ser manifestada quando vencer todos os inimigos e estabelecer o seu reino. O seu reino é estabelecido no período de quanto tempo? Quanto tempo? Jesus vai reinar por quanto tempo na Terra? 1000 anos. Isso é chamado de milênio. Certo? Quantas são as dispensações? 7. Não é isso? Nós estamos em qual dispensação? Vocês sabem? A sexta, chama-se graça. E a sétima dispensação é o milênio. Então só falta uma dispensação.
Estamos vivendo a sexta, que é a graça. Agora falta a sétima. Falta a sétima, que é o milênio. E essa sétima só acontece quando Cristo vencer todos os inimigos, descer aqui na terra. Não é isso? Então vai ser bênção. Falta pouco, vamos lá. Deus está prestes a ser manifestada quando vencer todos os inimigos e estabelecer o seu reino. Iraram-se as nações, versículo 18. Leia, por favor. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dar o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Então vamos lá. 18 aponta para o Salmo 2. Que é citado em Atos 4, 25 e 26, em conexão com a crucificação de Cristo. Né? O que é que diz lá o Salmo 2, sabe? Na Bíblia? Na Bíblia? Não. Só, vamos ler. Salmo 2, o que é que diz? Ó, diz assim, ó. Aqui não é coisa minha. Vou começar no 3. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas, ou seja, aquilo que amarra. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. De quem? Dos inimigos. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus falando de Jesus, o seu rei. Que Jesus foi aclamado rei, sim ou não? Ele venceu, rei de toda a terra, não é isso? Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho. Deus o Pai dizendo para o Senhor Jesus, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmegalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes de toda a terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Quer dizer, todos aqueles que forem contra o reinado de Cristo, Cristo vai fazer o que com eles? Vai despedaçar todos eles, sim ou não? Vai destruir todos os inimigos, sim ou não? Vai. Como é que ele vai destruir seus inimigos? Está lá em Tessalonicenses? Pela aguda espada que sai da sua boca, ou seja, pela palavra do seu poder, né? Porque a espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus, não é isso? Então, através da palavra de Deus, que Cristo é Deus, ele vai desfazer todos os seus inimigos, e aí ele vai reinar. Mas diz uma coisa importante, que ela lê no versículo 18 ali, na Bíblia. Ela diz que vai ser um tempo de galardões para os justos, não é isso? E um tempo de cobranças para os ímpios, sim ou não? Lê de novo, por favor, 18. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Então, vamos lá, é um tempo de julgamento, sim ou não? Por isso que o texto diz que ele julgará com o quê? Com vara de ferro. Ou seja, é uma justiça que não se dobra. Não é tempo de misericórdia, mas é tempo de justiça, não é isso? De julgamento, sem misericórdia. E aí é onde a gente aponta para o capítulo 20 de Apocalipse. Porque no capítulo 20 o que diz? Ele viu um trono branco, alguém assentado julgando as nações, não é isso? Ressuscitam os mortos e são julgados segundo o que está escrito sobre as suas vidas, não é isso? Segundo as suas obras, não é assim? Então o capítulo 11 aí está apontando para nós que Cristo no milênio, no capítulo 20, ele vai julgar as nações, não é isso? Não é assim? Não vai julgar as nações? Então, é um tempo de julgamento. Já está apontando aqui para o milênio, no capítulo 11, que se descobre no capítulo 20. Não é isso? A pergunta, ó, isso aqui eu quero deixar para o capítulo 20. Quando a gente chegar no capítulo 20, a gente discute sobre isso. A pergunta é: quem vai estar sentado no trono? É Jesus. Não é Deus o Pai. É Jesus, né? É Jesus. Vou chegar no capítulo 20 e vou explicar isso com mais detalhes. A pergunta é: esse trono, no capítulo 20,
Nós estamos eu já não sei Nós estamos no capítulo 11, né? Vamos chegar aqui. Você estamos aqui no finalzinho aqui, ó. Os crentes. A pergunta é, eu vou deixar para responder no capítulo 20. Esse trono vai estar na terra ou vai estar lá em cima no céu? Lá em cima. Vou deixar para responder no capítulo 20. Foi, Estou fazendo a pergunta porque o capítulo 11 aponta para o capítulo 20. Então, a pergunta é, aonde vai estar esse trono para julgar essas nações, dando galardões, né? E também julgar com justiça, né? No capítulo 20 a gente vai ter essa resposta, que a conexão é do 11 para o 20, certo? Vamos chegar lá. Vamos terminar aqui o capítulo 11. Aqui, ó, a hostilidade aqui, ó. A hostilidade. Achou a hostilidade? A hostilidade. O que é a hostilidade? É quando alguém está sendo hostil, um ambiente perigoso de guerra, entendendo? Então, a hostilidade mundial em relação ao governo de Deus chega a um ponto de convergência final, que é quando Cristo vem reinar, acabou aquela guerra do povo contra Cristo, que ele vai vencer os seus inimigos. O resultado é que veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados. Ou seja, os mortos ressuscitam para ser julgados. Mas também é um tempo de dar galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. Ou seja, é um tempo de recompensar, galardão é recompensa para o povo. O crente mais insignificante, se ele for fiel, receberá seu galardão, sua recompensa. Mas Deus destruirá os que destroem a terra. Versículo 19, pode ler para nós? Olha o que diz ali. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivas. Muito bem. Todo esse juízo vem por causa do versículo 18. O que diz o finalzinho do versículo 18? O juízo vem. E o tempo de destruir os que destroem a terra. Os que destroem a terra. Então vamos lá. Tem o grupo que é julgado por Deus porque destrói o templo do Espírito Santo, que é o próprio corpo. E tem o tempo de Deus julgar, que é já no finalzinho, aqueles que destroem o planeta Terra. Tá entendendo? Então, aqueles que destroem a criação de Deus pessoal, que é humana, e também a criação que Deus fez, que é o planeta, para esse ser pessoal que somos nós, morarmos, tanto o que destrói o corpo, quanto o que destrói o planeta, vão ser destruídos também de Deus. Eu vejo pessoas aí que acabam com tudo e falam, o planeta é nosso, a gente faz o que a gente quiser. Deus vai comprar. Porque Deus fez o planeta perfeito para a gente habitar e a gente destruir. Não pode. Já viu aquele povo que fala assim, jogar lixo aqui, só mais um, não é nada. Mas agora imagina milhões pensando desse jeito, jogando lixo no chão. Atrapalhando os bueiros, as enchentes, entrando na casa das pessoas que os bueiros estão entupidos. Né? É a pessoa que vai lá, mata as árvores, queima tudo e não planta de novo. Está acabando com o ecossistema. O pulmão do mundo são as árvores, está estragando tudo. Deus vai cobrar tudo isso. Agora vamos para essa escura aqui, essa letra escura, que é o negrito. A visão da sétima trombeta encerra com uma observação surpreendente. Quais são elas? E abriu-se no céu o templo, o santuário de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Versículo 19. A arca que estava no Santo dos Santos no Antigo Testamento, ou no Antigo Tabernáculo, e do templo, desapareceu em que ano? 586 a.C., não é isso? Quando Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor, quando o templo foi destruído. Provavelmente ela desapareceu naquela época. Uma lenda posterior dizia que Jeremias escondera a arca em uma caverna. Está lá no segundo livro de Macabeus, capítulo 2, versículo 5. Só que isso é uma lenda, tá, gente? Isso aí não temos como fato. Alguém escreveu isso, tá? A Bíblia não menciona isso. Macabeus é um livro apócrifo. Não é um livro de revelação, tá bom? Então isso é um livro histórico, não podemos ter confiança nisso aí. Mas lá uma lenda conta isso. Em relação à arca mencionada aqui, o comentarista Switch escreve, em Cristo Deus fez um novo concerto com os homens. Do aparecimento da arca pelas portas abertas do templo celestial, no momento em que os fiéis receberam a sua recompensa, indica a restauração do acesso perfeito a Deus, por meio da ascensão do Cristo encarnado. Então, quando se vê a Arca da Aliança simbolizava o quê? Não era a presença de Deus? Sim. Agora a presença de Deus ela é representada pelo Espírito Santo, não é isso? Mas o Espírito Santo só veio para morar dentro de nós
quando alguém fez algo na cruz. Quem? Jesus. Jesus abriu a porta para que tenhamos acesso direto. E o Espírito Santo é quem nos leva até essa porta. Jesus, não é isso? E ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos leva até Jesus. Está lá em Coríntios 12. E ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for através do Espírito Santo. Então todos nós conhecemos Jesus através do Espírito Santo. E então o simbolismo da Arca da Aliança, da presença de Deus, é que quando Cristo vem à Terra, ele leva a presença de Deus para todos nós, né? Morrendo na cruz do Calvário, ele traz esse acesso e envia o Espírito Santo, a presença de Deus, para dentro da nossa vida, do nosso corpo. Nós somos o que hoje? O templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Muito bem. Então, isso aconteceu no ano de 1986, está em Macabeus 2:5, né? Em relação à arca mencionada aqui, isso a gente comenta, né? Em Cristo, Deus fez um novo concerto com os homens. No aparecimento da arca pelas portas abertas do templo celestial, no momento em que os fiéis receberam a sua recompensa, indica a restauração do acesso perfeito a Deus por meio da ascensão de Cristo encarnado. Então temos acesso a Deus através de Jesus. A manifestação da presença divina foi acompanhada por alguns sinais do céu. Quais são eles? Relâmpagos, vozes e terremotos e grande saraiva. O que é a saraiva? Quem lembra da saraiva? São pedras de gelo que vem, mas pedra é grudenta, tá? Que vem de onde? Do céu. Até onde? A terra. Então, quando for declarada essa grande vitória da chegada de Cristo à terra para reinar nos seus 1000 anos, no milênio, a 7ª dispensação, vai ter alguns sinais: terremotos, trovões, vozes e saraiva descendo. É engraçado que quando uma das trombetas toca, desce saraiva, não é isso? Manifestando juízo. Mas quando é o Cristo aparecendo, tem trovões, tem relâmpago, tem saraiva, não é isso? Tem tudo isso para mostrar a chegada do grande que fez todas essas coisas, aparecendo para o seu povo. Maravilha de Deus, né? Então vamos aqui onde que eu parei? Grande saraiva. Grande saraiva, não é isso? Relâmpagos, trovões, terremotos, grande saraiva. Apropriadamente, agora tem um comentarista, Alford, chama essas catástrofes de o aplauso solene da artilharia dos céus. Então, que seja, os anjos de Deus lá estão atirando aqui para baixo, né, para pegar os inimigos, porque Cristo está vindo aí, acabar com todos eles. Né? A artilharia dos céus com a qual cada série de visões é concluída. João nos conduziu até o templo do julgamento e até a vitória final. Isso aqui foi tocada com a trombeta, gente? A 7ª trombeta. Então, no final da 7ª trombeta vai vir tudo isso aqui. Relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e saraiva. No entanto, mais uma vez ele volta e descreve outras cenas de tribulação, que a gente vai ver no próximo capítulo, capítulo 12. Gente, tem muito mistério gostoso para a gente compartilhar e alimentar nossa alma aqui, tá bom? Vamos ficar de pé e vamos orar? Vocês estão gostando do estudo de Apocalipse? Sim. Estão gostando de entender um pouquinho aí do que João escreveu para nós? Não entendia nada. E então, nós vamos guardando essa revelação e eu quero dizer novamente para vocês. Gente, a gente estuda o Apocalipse não é para ficar na grande tribulação, não. A gente está estudando o Apocalipse para a gente aprender, melhorar a nossa vida, para no momento do arrebatamento de Cristo, nós fugirmos daqui. Irmos embora para o céu. Para subir. Qual é o segredo para subir? Deixar de lado o que? O pecado, não é isso? O pecado pesa. Então larga a bagagem do pecado para poder subir na santidade de Deus. Não é isso? Vamos dar as mãos e vamos orar. Cadê? Tá faltando alguém? Quem sumiu? Vou pegar o leite pro neném. Vamos buscar a mão dele? Eita fome. Onde tá me dando o leite? Um pouco? Então vamos dar as mãos aqui. Daqui a pouco ele vai chegar. E nós vamos louvar ao Senhor com um hino.
Vamos lá? Pai, só te eu ofereço minha vida e meu coração, e me prostro em tua presença, em adoração. Filho de Deus, Filho de Deus, recebe sim toda a glória, a honra e o louvor. De novo, Filho de Deus, recebe sim toda a glória, a honra e o louvor. Pai querido, em nome de Jesus, graças te damos mais uma vez, porque finalizamos o estudo do capítulo 11 da tua palavra em Apocalipse e a revelação. Graças te damos por cada pessoa que se encontra aqui reunida conosco, para estarmos aqui aprendendo mais um pouco da tua palavra, alimentando o espírito e a alma de cada um de nós. Meu Pai, como em paz e com segurança o Senhor nos trouxe, nos enche do teu Espírito Santo e nos leva para casa. Dá-nos, meu Deus, nesta semana, assim o Senhor permitindo, conforme a tua permissão, uma semana abençoada. Senhor, abençoa a nossa vida de forma abundante. Todo ferrolho de ferro, toda ferramenta preparada pelo inimigo contra a nossa vida nessa semana, joga por terra, condena e destrói, porque a tua palavra prevalece. Toda palavra contra nós, meu Deus, eu peço, derruba estas palavras contra as nossas vidas, derruba as muralhas, tira os impedimentos, Senhor, todos os tipos de armadilhas destrói. Reveste-nos da tua armadura nesta hora e nos abençoa para a tua honra e glória, meu Deus, curando quem precisar ser curado, salvando quem precisando ser salvo, libertando quem precisar ser liberto, perdoando quem te pedir perdão e abençoando com a tua bênção que enriquece, não acrescenta dores, e nos dando da tua graça, porque a tua graça nos basta, Pai. A tua graça nos basta. Dá-nos desta tua graça, porque Paulo viveu nesta terra com a tua graça e podemos viver também com esta graça, o favor que de Deus recebemos e que não merecemos, o favor imerecido de Deus. Meu Pai, nós finalizamos com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Estende a sua mão, receba a bênção apostólica que está escrita em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Digamos todos juntos. Amém. Para se assentar, eu vou lhe pedir todos os frutos da nossa partilhar. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Shalom Aleichem.